Olá amigos, vamos à nossa videonate de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 31 de outubro, fechamento aí do mês. Ibovespa apresentou queda de 0,66%, confirmando a perda dessa região aqui de suporte, dentro do que eu já comentei na última videoanálise, para sinalizar algo um pouco mais relevante em termos de recuperação, ideal que volte a fechar para cima dessa região aqui de suporte anterior, localizada aqui em torno de 75.400 pontos. Então, voltando para cima desse patamar, seria um primeiro sinal um pouco maior de ganho de força aí por parte dos compradores e possível reversão da atual tendência aqui de baixa, apesar de não ter perdido esse fundo aqui principal ainda, que é a zona de suporte, que vai de 73.600 a 73.125. Então, arredondando aqui o valor até essa mínima de 73.125. No mês, Ibovespa apresentou estabilidade, 0,02%. Então, apresentando aqui pelo gráfico mensal um candle de reversão, chamado de estrela cadente, ou seja, um fechamento mais próximo da mínima, uma grande sombra superior, deixando aqui um sinal de enfraquecimento da força compradora, trazendo a possibilidade de gerar movimentação para baixo. A primeira sinalização para que isso aconteça seria vir para baixo da mínima deste mês, localizada em 73.845 pontos. Abaixo, o Ibov gerando movimentação para baixo pelo gráfico mensal, ou seja, faz esse movimento de baixo, faz esse movimento de alta, gerando aqui alguma movimentação para baixo. A primeira zona de suporte mais relevante é a região aqui de 69.000, topo anterior, 487 pontos. Antes disso, o número redondo de 70.000 pontos. Olhando aqui, voltando aqui para o gráfico diário e partindo aqui para os futuros, antes de chegar nos futuros, só comentar aqui em relação ao fechamento do mês. Fechamento do mês, rentabilidade em relação às minhas recomendações, menos 0,6%. Lembrando que no início do mês eu gerei uma recomendação na BRSR6 e só essa recomendação gerou uma perda na carteira de 1,89%. Foi a maior perda de todas as, em relação ao capital total, de todas as recomendações que eu já fiz desde 2010. Mas principalmente depois da gestão de risco em cima do papel, dos ativos, das recomendações que eu faço. Foi uma operação que gerou bastante perda devido a um forte gap de baixa de 11% no pregão seguinte após a compra. Enfim, terminou o mês aí de forma negativa as recomendações, 0,6%. Maiores detalhes em relação a esse resultado dentro do canal DV Invest Pro, que você pode se cadastrar aqui de forma simples, seguindo aqui os procedimentos desse card que está aparecendo para você. Basta clicar nele, você vai ver os procedimentos para que você possa receber as recomendações aí no seu celular ou desktop durante um determinado período aí de forma gratuita. Vamos então voltar aqui para o gráfico, primeiramente nos futuros. Lembrando também, se essa videonate estiver sendo útil para você de alguma forma em um determinado momento aí dela, clique no joinha, dê um like aí no joinha no YouTube. E também aproveite para se inscrever no canal, clicando aqui embaixo. Você pode se inscrever aí no canal e receber as notificações de novas videoanálises e novos vídeos de aprendizado. Futuros, mini índice, terminando aqui bem para baixo, perto da mínima. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, toda uma movimentação aqui um pouco mais indefinida dentro do pregão de hoje, mas terminando apontando mais para baixo. Se esse movimento, dentro desse movimento de baixo, fica mais para a ponta vendedora, ou seja, a favor da tendência atual do ativo, pensando mais em operação de venda e de day trade, melhor ainda se gerar topo descendente no gráfico de menor periodicidade para baixo da região de 74.840, no máximo ali 74.900 seria a zona de resistência que eu vejo um pouco mais relevante em termos de gerar topo descendente a favor de um movimento de baixa do G60. Seria mais interessante para a ponta vendedora. Para buscar compra, gerando aqui alguma movimentação maior para baixo, gerando algum sinal, se proporcionar algum sinal relevante para cima após perder o suporte, gerar algum sinal de fundo mais relevante para cima, iniciando um movimento de alta no G60, fica um cenário um pouco mais para se buscar operações de compra de day trade através de fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade. Futuros aqui no dólar, mini dólar do pregão de hoje, queda 0,56%. Lembrando que hoje, a partir de hoje, passou a negociar aí o Z17, WDO de Z17. Olhando para o gráfico de 60 minutos, dólar dia de alta, dia de baixa forte, dia de alta e agora um dia
que eu vejo um pouco mais para um dia em relação ao pregão anterior, um dia de definição de correção em relação ao pregão anterior. Se a gente olhar para o G60, então teve esse movimento de subida, a correção por enquanto vai ficando aqui para esse movimento. Se ganhar muita força para baixo, ou seja, perder essa região aqui em torno de 3.283 e passar a gerar topo num gráfico de menor periodicidade abaixo desse patamar, topo descendente, mais interessante para a ponta vendedora. Se perde essa região e já gera algum sinal mais relevante para se iniciando um movimento de alta no G60, volta a ficar um pouco mais, no meu modo de ver, para a ponta compradora. Seguindo, voltando para as ações, PETR4, pregão de hoje, queda de 0,06%, no mês apresentou boa alta de 9,61%, esse ficou um pouco mais travado aqui nessa região, pelo menos em meados aqui, basicamente para o início do mês, mais travado, mas ainda gerou um movimento de subida interessante, que a gente conseguiu pegar aqui um movimento de subida nessa ação. Tentamos duas aqui anteriores, mas não tinha dado certo, a que deu certo, pagou aí facilmente as duas operações perdedoras em cima de PETR4. Nesse momento o ativo traz uma sinalização para se ter um movimento de baixo, de imediato não se encaixa para mim, por mais que o ativo supere a máxima do pregão de hoje e siga no movimento de subida, não se encaixaria de imediato para minha metodologia buscar uma compra já de swing trade com a melhor relação risco-ganho na Petro. O ideal é que tenha algo mais para baixo, dentro do que eu falei já na última videoanálise. A alternativa seria monitorar gráfico ali de 60 minutos para buscar alguma alternativa de compra mais abaixo, mas de imediato seria mais se apresentar algum candle muito forte aqui para cima, com buscar compra com stop para baixo da mínima de um candle de força. É uma das alternativas em cima de Petro. Mas enquanto isso não acontecer, vai ficando com a expectativa de poder gerar uma movimentação de correção, seja um movimento de baixo ou uma correção no tempo, um movimento mais lateral. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,77%, dentro do que eu já falei na última videoanálise. É um ativo que eu vejo mais a possibilidade de arriscar algum tipo de compra dentro de uma tendência para mim bem bagunçada pelo gráfico diário, ou seja, mais indefinida, e ali pelo gráfico semanal a gente pode observar que o ativo nessa semana já chegou a perder a mínima da semana passada, trazendo a primeira sinalização para se ter um movimento de baixa, movimento de alta e a possibilidade de se ter um movimento de baixa aqui pelo gráfico semanal, o que no primeiro momento traz um risco maior para as operações de compra pelo gráfico diário. Então, por esse motivo, o ativo traz a chance de ainda caminhar aqui para uma zona de suporte que eu vejo mais relevante, a região onde tem um fundo, 31,71, até o patamar de R$ 31,49. No mês, a Vale 3 apresentou aqui estabilidade, mais 0, estabilidade em relação à questão do mês anterior, ou seja, muito próximo do fechamento do mês anterior, essa variação em relação ao mensal, praticamente instabilidade, mais 0,72%. Então, ativo também que gerou um bom movimento de subida, faz um movimento de correção, faz aqui uma subida, gera uma sinalização de baixa no mês passado, e nesse mês de outubro, um candle de indefinição, trazendo ainda a chance de poder caminhar um pouco mais para baixo. A perda da mínima desse mês, localizada em R$ 30,73, que é esse fundo aqui no gráfico diário, reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento um pouco maior de correção pelo gráfico mensal. Depois disso, vamos então falar de Lame 4. O Lame 4 pregão de hoje, alta de 1,91%. Basicamente, essa alta veio na última hora de pregão. Ou seja, o ativo gerou aqui na última hora de pregão uma alta de 2,75%. Ou seja, basicamente na última hora de pregão o ativo ganhou bastante força, gerando a possibilidade de proporcionar um fundo, é um fundo descendente, a tendência do gráfico diário é de baixo, possibilidade de compra aqui com stop para baixo dessa região, é uma operação contra a tendência com risco maior, onde o primeiro nível de resistência que eu vejo com uma relevância um pouco maior, localizado na casa dos R$18, essa região aqui de fundo anterior, e depois disso ao próximo nível na faixa dos 18,34, ou seja, uma possível compra nesse ativo. Avaliar essa região aqui, a chegada do preço nessa região pode ser um patamar ali para avaliar no mínimo um reposicionamento do stop, um stop mais curto em cima da posição comprada aí contra a tendência na Lame 4. MGLU13 também ativo que está dentro de uma tendência de baixa, já comentado na última videoanálise. Pregão de hoje gerou aqui um fundo levemente ascendente em relação ao fundo anterior no G60, possibilidade de se buscar algum tipo de entrada mais para um pivô de alta, ou arriscando um pouco mais já no rompimento aqui da máxima desse candle, no rompimento aqui de 64,18. No pivô de alta seria na superação de 64,80.
Uma das possibilidades de trabalhar com stop seria abaixo da mínima deste fundo aqui anterior, em 61,81. Lembrando, o cenário também pelo gráfico diário desse ativo é de baixa, por esse motivo um risco maior, ou seja, o movimento de subida a gente não pode esperar muito do movimento de subida, então eu teria que avaliar ali de perto, ou acompanhar de perto o movimento do G60 para buscar a possibilidade de se trabalhar com stop cada vez mais curto no desenrolar da operação, de uma possível operação. Uzi Minas, ativo que também nesse mesmo sentido traz a chance de gerar pivô de alta. Não conseguiu ganhar muita força nesse primeiro movimento de subida, nem se rompeu aqui essa região, não matou esse último movimento aqui para baixo. Então ainda assim, um risco um pouco maior na posição, se abre caindo e gera o sinal de fundo, na sequência é o que mais me chamaria atenção para arriscar algum tipo de entrada na Uzi 5. Mas é um ativo que gerou aqui um pivô de baixa no gráfico diário, gera um pivô de baixa, e dentro dessa lateralização fica até um pouco mais para gerar algo mais para baixo. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais isso. Mínima de hoje R$ 8,63, visto que o ativo está inclusive dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, como já disse, dificultando um pouco, aumentando o risco de operações na ponta compradora, principalmente de swing trade, para se tentar pegar uma melhor relação risco-ganho, dificulta um pouco mais esse cenário em relação a Uzi 5. CSNA 3, recomendei compra no pregão de hoje dentro do que eu tinha comentado até na última videoanálise. A possibilidade de avaliar a entrada na superação da máxima da última hora de pregão. Eu não fiz essa entrada de imediato, porque aguardei ali os primeiros 10, 15 minutos de pregão, para depois passar a recomendação se superasse a máxima desses primeiros 10, 15 minutos de pregão. Então essa recomendação foi passada, foi executada, mas observe que não andou, ficou meio que de lado. Eu reposicionei o stop para, se perdesse a mínima do dia, encerrasse a posição. Então essa operação foi encerrada aqui na segunda hora de pregão. Essa operação na CSNA 3 trouxe aí uma perda de 1,84% na operação. Em relação ao capital total, menos 0,18%, que só foi alocado 10% do capital total em cima dessa posição. Lembrando que essa recomendação de hoje, essa recomendação da CSNA 3 já está contemplada ali no resultado final do mês. Seguindo, BRCR6. BRCR6 foi o ativo que eu mencionei, que entrei na posição comprada aqui nesse candle, a expectativa que dá continuidade ao movimento de subida. Ele tinha gerado um fundo no G60 após esse candle aqui forte de para baixo. Então a ação gerou um forte gap de baixa. Gerou aqui, agora vindo para cá, o que aconteceu já agora, ela gerou um movimento bem forte para cima e agora vem um movimento de correção. É um ativo que traz a chance de proporcionar um fundo ascendente pelo gráfico diário. Seria uma das alternativas se é buscar a operação na ponta compradora. Rompimento dos R$ 15,33 é uma das alternativas. Se o papel resolver aqui cair um pouco mais, também não teria tanto problema, desde que esse movimento não ganhe muita aceleração para baixo. Se gerasse mais um a dois candles aqui de forma mais fraca, ainda encaixaria a possibilidade de arriscar fundo ascendente, uma compra de fundo ascendente em cima desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.